Fala galera, tudo bem? Alan aqui. E no tutorial de hoje nós vamos ver como cadastrar e editar as regras de comissionamento de repasse daquilo que a gente paga para os nossos vendedores, supervisores, parceiros e assim por diante, tá? Então, comissões, regras de comissão. Então aqui a gente já vê o que nós já temos cadastrado no sistema, certo? Então, para nós incluirmos uma nova, clicamos no incluir. Vamos definir para qual nível. Já tem vídeo explicando aqui o que são esses níveis, tá? Olha a importância dele aqui também. Para qual nível nós vamos incluir essa nova regra? Qual que é o momento em que essa comissão é gerada, tá? E aqui existem 3 momentos, 2 selecionados e um implícito. 2 momentos, mudança de fase. Então, no vídeo que a gente fala sobre as fases, tem um carinha lá que chama fixa comissão. Então, quando eu falo que é na mudança de fase, significa que quando um contrato entrar nesta fase que tem esse flagzinho do fixa comissão marcado, é a hora que o Agilus vai gerar a comissão para este nível que nós estamos definindo aqui. Quando eu falo que é no recebimento, significa que o Agilus vai gerar a comissão para este nível no momento em que você, empresa, fizer a conciliação, fizer o seu recebimento de comissão, tá? Vamos deixar na mudança de fase. Base de cálculo. Em cima de que valor vai ser esse comissionamento? Então, quando a gente tem aqui a mudança de fase, eu tenho as opções. Valor da venda. Valor de comissão empresa simulado. Por quê? Porque eu não vou ter um recebimento. Então, ele vai ser na base do que estiver previsto, tá? Ou um valor fixo. Então, isso daqui serve para quando a gente vai estipular a meta assim. Se você fizer de 100 a 200 unidades, por exemplo, então no caso de cartão, né, eu vou te pagar R$ 50 em cada cartão que você fizer, tá? Quando a gente fala que o momento que gera comissão é o recebimento, ele tira aquele simulado daqui, ou seja, vai ser em cima do valor de comissão da empresa que eu conciliar, e ele vai me habilitar o valor da base de cálculo do recebimento. A gente vai ver isso no vídeo de conciliação, mas quando você está conciliando, você coloca qual que é o valor da base de cálculo que o banco te mandou. E aí nós podemos utilizar deste campo para fazer o comissionamento deste nível aqui, tá? Então vamos manter aqui na mudança de fase, valor da venda. Lembram lá dos tipos de comissão. Então eu posso pegar e falar que eu vou pagar para este nível, que é o meu estagiário, só em cima do meu tipo chamado comissão. Clico aqui no sinalzinho de mais e eu vou definir qual que é o comissionamento que eu vou pagar para ele e quais são essas regras. Então, por exemplo, aqui eu posso incluir condições. Então eu posso vir aqui e falar que quando ele vender algo do banco tal, tal e tal, eu pago para ele, por exemplo, 0,5% do valor da venda. Adiciono mais uma regra e se esse aqui é o meu principal, é a minha primeira, pode ver que ele tem inclusive aqui, ó, primeira regra, segunda regra. Então eu falo, se for esses bancos, eu pago 0,5%. Todos os demais, eu vou pagar 1% para ele, certo? Outra opção, não tem regra nenhuma. Tudo que ele vender, então vamos tirar aqui essas condições. Tudo que ele vender, eu vou pagar para ele 1%. Acabou, tudo que ele vender, 1% é dele. Outra alternativa que a gente tem aqui, eu posso vir e falar que ele tem uma meta para bater, certo? E na meta eu ainda posso falar o seguinte, ele tem uma meta para novo e uma para porte. Então eu venho aqui, adiciono, que vai ser o tipo do contrato, quando for novo, o meu tipo de soma vai ser o valor da venda, e eu vou colocar aqui todas as minhas faixas de meta. Então se ele fizer até 99.999,99, ele não ganha nada. Se ele fizer de 100 mil até 199.999,99, eu vou pagar para ele 0,5%. E de 200 mil em diante, eu pago para ele 1%. Adiciono uma nova, falo que ela também é uma meta. Posso vir aqui e falar que se o tipo de contrato for aporte, então meu tipo de soma vai continuar sendo o valor da venda e aqui vai ser diferente.
a meta dele já não é mais os 99 mil quando é contrato novo, já é 199 mil. Então não ganha nada, porque a partir de 200 mil até 299 eu pago para ele 1%. E de 300 mil em diante eu pago para ele 2%, certo? Ou também podemos fazer o seguinte, eu não tenho essa meta por tipo de contrato, ou por convênio, ou por banco, ou pelo que quer que seja. Eu tenho uma meta única. Então eu simplesmente não coloco nada aqui na condição, meu tipo de soma é o valor da venda, e eu cadastro toda a minha regra aqui, certo? Detalhe muito importante. Caso você tenha, por exemplo, todo mundo que é estagiário vai receber neste formato, mas eu tenho um estagiário que eu tenho uma condição diferente para ele. Neste caso, eu posso vir aqui, ó, comissões para os vendedores, posso vir aqui e adicionar este estagiário aqui. Nesse caso eu não tenho nenhum cadastrado, tá? Mas eu adicionaria esse estagiário aqui e colocaria qual que é a regra de comissão que é exclusiva dele. Então, no mesmo local eu crio o que é de todo mundo deste nível, mais aquilo que pode ser uma exceção, certo? Regra cadastrada está ativa, deixa eu remover esse daqui, está ativa, clico no salvar e a partir de agora tudo que os meus estagiários fizerem, tudo que os meus vendedores do nível estagiário incluírem no sistema, ele já começa a fazer todo esse controle da meta. E lembram que eu falei que os momentos geradores aqui são 3, 2 definidos e 1 implícito? Este terceiro modo é quando você tem uma meta. Então, até você fechar a meta, é uma eterna simulação. Quando você fecha a meta, que é um processo que a gente vai ver em outro vídeo aqui, quando você fecha a meta, é neste momento que o Agilus vai finalizar e fechar a comissão para cada um dos vendedores deste nível. Beleza? Valeu e até a próxima!